mês vocacional, e a gente também fala muito bem sobre isso para a gente poder aprender muito mais, não é, Padre Camilo? Isso mesmo. O próprio Cristo pede que rezemos ao Senhor da Messe para que Ele continue chamando trabalhadores para a grande obra da construção do seu reino de amor e vida. E para que corações possam ser tocados, jovens possam se despertar para o dom da vocação, é necessário cultivar ambientes que possibilitem isso. Ambientes oracionais, ambientes de partilha e ambientes de reflexão. Por isso, no mês vocacional, muitas comunidades, sejam nos grupos jovens ou na catequese, preparam encontros específicos para que esses encontros sejam motivadores vocacionais ao coração aí dos nossos adolescentes e jovens. E para falar um pouquinho, partilhar como preparar esses encontros vocacionais, que elementos devem estar presentes, a gente acolhe com muito carinho aqui a Jéssica Vitelbo. Ela é catequista da paróquia Nossa Senhora de Lourdes, de Guaratinguetá, Arquidiocese de Aparecida. Bom dia, Jéssica, bem-vinda, é uma alegria tê-la conosco. Obrigada, prazer estar aqui com vocês. Tá bem. A catequese, a gente sabe, é um espaço privilegiado, né? Muitos sacerdotes hoje, religiosos, encontraram e descobriram a sua vocação no tempo da caminhada catequética. Como lá na paróquia Nossa Senhora de Lourdes, neste mês vocacional, vocês se prepararam realmente para trazer a temática vocacional para os encontros da catequese. Na verdade, as crianças, né, os jovens, essa fase, né, de 9, 10 anos, os jovens com 13 anos, é um momento onde eles questionam muito, né? Então, é um momento de nós levarmos isso para eles, né? Explorar mais as vocações, né? Porque conversando com eles ao decorrer desse mês, nós vimos que muitos pensam, né? O padre ele só celebra a missa, né? A freira, a irmã, religioso, religiosa, eles só rezam, né? Ficam presos, né? E não é isso, vai muito além, né? Então, assim, é preciso a gente sentar, conversar, levar até mesmo, né? Alguns padres, nós fizemos rodas de conversa com eles, né? Algumas irmãs também foram, casais, falar sobre a vocação matrimonial, e nós, quanto catequistas leigos, né, explorar um pouquinho mais, dizendo que todos nós, né, estamos na igreja e precisamos ser luz, né, onde a gente estiver. E a catequese, né, Jéssica, já é um espaço privilegiado, porque você já tem ali as crianças, os adolescentes, os jovens, eles já estão. Então é o momento de você apenas criar dinâmicas que possam ajudá-los, né? Primeiramente, a criar interesse em falar desse assunto. Sim. Porque às vezes quando se fala de vocação, o adolescente, o jovem, ou até mesmo o adulto, só pensa em padre e freira. Padre e freira. Justamente. Acho que a vocação só está nessas duas formas de vivência. Mas ela é muito mais ampla, né? Sim, a gente conversa bastante, né? Nós temos algumas crianças, né, da turma de catequese que é coroinha, né, alguns acólitos, né, e ali está a vocação, né, onde eles estiverem, não somente na igreja em si, né, a gente explora muito isso para eles, né. Se você está no colégio, você tem uma vocação lá no colégio, né? Seja de parceria, de amizade, de levar a palavra de Deus, né? A gente costuma até falar, você não tem que ficar andando com a Bíblia embaixo do braço para dizer que você é religioso ou religiosa em si, né? Que você tem uma religiosidade, né? Então é importante, sim, explorar, conversar, porque é uma fase onde eles são muito críticos, né? E a gente conversa bastante sobre isso. Tem o senso crítico, né? Não vai simplesmente naquilo que o outro fala, você vai fazer porque o colega faz ou porque o colega fez, né? Porque o colega te chamou, né? É preciso colocar também, porque eles são muito espertos, são inteligentes, Sim. né? Hoje o meio tecnológico trouxe muito isso para a vida deles, né? Para nossa vida, mas ainda mais para eles que estão o tempo todo, né, na tecnologia. Então é importante a gente trazer isso para eles também. Então você que é catequista, você que acompanha algum movimento na comunidade, de repente a infância e adolescência missionária, coordena algum grupo de jovens, essas dicas que a Jéssica vai estar passando, ela também pode ajudar você a criar encontros vocacionais naquele grupo específico que você acompanha em sua comunidade. Como nós podemos então, Jéssica, temos lá já os encontros que acontecem, mas no mês de agosto a gente coloca uma temática diferente. Trazer elementos, símbolos, né? A criança, o ouvir e o ver, para elas são coisas muito importantes, né? Sim, eles são muito visuais, né? Então, por exemplo, hoje aqui nós temos, né, um barquinho, né, com os peixes, com a rede, né? Então nós precisamos primeiro lançar as redes, né? A gente precisa para que eles possam adentrar, né? Porque eles são visuais. Então, a partir do momento onde a gente prepara um ambiente, né, seja com uma iluminação, com uma vela, né,
os objetos, né, de acordo com o tema proposto, né? Então é importante a gente trazer isso para eles, para que eles memorizem, porque a partir do momento que eles olham, eles vão memorizar muito mais, né, aquilo que vai ser falado. Porque se a gente só pega a palavra, né, a Bíblia, e monta um roteiro e fala, é muito vazio, né? Entra, às vezes eles estão dispersos, de repente a gente no final do encontro a gente pergunta, e aí, o que vocês entenderam? Ah, eu não entendi. Ah, o que falou mesmo? Né? E acontece isso. O Papa Francisco, ele dá um caminho muito importante que nós podemos usar em todas as dimensões de encontros, até mesmo na homilia. Ele diz que toda mensagem, para que permaneça naquele que a escuta, ela precisa ter 3 elementos. Primeiramente, uma ideia, depois tem que ter uma imagem e depois despertar um sentimento. Daí isso permanecerá como conhecimento, né? Você mesmo colocando a ideia aí do barco e da rede, nós vamos lembrar que os primeiros discípulos que Jesus chamou, vocacionou, eram pescadores, né? Disse a eles, deixem o barco e a rede e eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Então, trazer o texto bíblico, né? E ao mesmo tempo alguns símbolos presentes naquele texto ajuda a criança ou adolescente a memorizar aquela ideia que está sendo refletida, né? Sim, é o grande diferencial da evangelização hoje, né? Porque a gente encontra várias opções, né? Vamos dizer assim, do mundo, né? Para visualmente, para aqueles que atraem eles, né? Então a gente precisa aproveitar isso mesmo, né? Trazer na prática, né? Pegar o que diz a palavra de Deus e mostrar, exemplificar para eles, né? E nós sabemos que a vocação está presente em todas as dimensões, né? Temos a vocação à vida, a vocação aos ministérios ordenados, a vida consagrada, a vocação do leigo, né? Todo leigo é consagrado para ser sal da terra e luz do mundo. E como nós podemos então ajudar nessas crianças e jovens a vislumbrarem que elas poderão dar uma bonita resposta a uma missão que Deus a elas confiou e confiou porque ama, nos mais variados estados de vida, né? Sim, é trazer para a realidade, né, Padre? Hoje a gente encontra muitas realidades dentro das casas, dentro das famílias, então nós precisamos levar para elas, apresentar para elas, né? Como eu disse, fica muito vago se a gente simplesmente falar. Né? Então, quando nós trazemos os exemplos, né, levamos eles, né, vamos conhecer lá um seminário, né, lá em Guará nós temos o seminário Frei Galvão, então nós vamos até lá, eles conhecem o ambiente, conversam também, né? O exemplo da vida, ele fala muito mais, né, do que somente que é falado. E abrir espaço também, né, Jéssica? Porque a criança tem dúvidas. Sim. E ela vai fazer um monte de perguntas. Daí a necessidade dos catequistas, quem coordena o encontro, a se preparar bem para que não deixe nenhuma criança assim com uma interrogação na cabeça. Exatamente, né? O catequista tem que estar bem preparado. Perfeito. E nós temos aqui no nosso cenário preparado para o encontro vocacional estes envelopes. Jéssica, vamos ver o que são esses envelopes. Sempre as crianças gostam de pegar algo que está escondido, né? Sim. Dentro de um baú, dentro de uma caixinha, vai lá da sua criatividade. Então a criança pode vir lá, escolhe, eu quero o envelope amarelo. Então hoje nós vamos falar sobre vocação religiosa. E ao trazer a vocação religiosa, uma vocação específica, né, homens e mulheres que se consagram pelos conselhos evangélicos para serem um bonito testemunho da caridade do Cristo, vem juntamente também a questão do texto bíblico, né? Tudo é iluminado pela palavra, é a palavra do Cristo que nos chama, é a palavra do Cristo que nos envia para uma missão concreta neste mundo. Perfeito. Daí chega lá outra criança, fala, eu quero um envelope vermelho. Catou aqui, daí você vai falar, vamos ver o que tem dentro do envelope vermelho. Quem acertar ganha um bombom, uma balinha de mel. Que vem a vocação sacerdotal. Daí eles vão falar, mas o que é vocação sacerdotal? Daí você diria o que para ele, Jéssica? É a vocação, né, do sacerdote, né, como o próprio nome já diz, né? O padre ele está para servir, né? Não somente nós, né, quanto participantes de uma celebração da missa, mas diariamente, né? Não somente no confessionário, que muitas vezes eles acreditam isso, né? Que o padre celebra a missa e confessa, só isso. Mas não, né? O nosso pároco mesmo, ele caminha no meio das crianças, ele conversa, né? É falado de tudo. É um momento, nós temos rodas de conversa com o nosso sacerdote, onde ele senta, as crianças perguntam para ele várias coisas e as crianças são espertas, né? Então tem vários questionamentos, então é bacana trazer esse momento, né? O ouvir e o ver é muito importante. Então, diante de cada vocação, para refletir, trazer uma imagem. Às vezes você não vai conseguir ter uma freira aí na sua comunidade para levar no encontro. Às vezes o próprio padre da paróquia no momento não tem a disponibilidade do tempo. Mas então você pode preparar fotos que especifiquem. Aqui, ó, uma religiosa,
para falar aí da vocação, né, da vida consagrada. E você vai colocando junto às imagens o próprio envelope que a criança separou. E ela já vai fazendo esta correlação. Qual foi a segunda vocação? A vocação sacerdotal. Perfeito. Se o seu padre tiver uma foto bonita, você leva para o encontro. Se não tiver, você pega uma da revista aí e coloca. O importante é que a mesa fique bonita. Sim. E as crianças se sintam cativadas. Perfeito? Daí fala para outra criança, pega lá mais um envelope. Ela fala, eu vou pegar o azul. E no azul nós vamos encontrar a vocação matrimonial. Daí quais são os elementos que você pode trazer para ela compreender o que é a vocação matrimonial? É a vocação do papai e da mamãe, né? Sim. E por isso ela está no meio de nós. É mais Vamos achar aqui, aqui a vocação matrimonial. Você tem a aliança. Ela vai olhar até para a mão do papai e da mamãe, os que ainda usam, e vai dizer, ah, tá, por isso que eles têm essa aliança. Deus deu a eles a vocação ao matrimônio. Né? Sim. É importante, né? Como dizer, eles são bem visuais. E eles mesmos já conversam. Quando a gente começa a falar, eles mesmos já falam. A gente pergunta, o que vocês acham que é? Né? Traz a pergunta para eles. E eles mesmos já vão se despertando, falando. O matrimônio, o que é matrimônio? Né? É casar, é o casamento, né? É estar junto ali na nossa casa, a família, né? Então, o bacana é isso, né? É trazer para a realidade deles. Perfeito. Olha, primeiramente, para fazer um bom encontro vocacional, motivar-se, né? Se esforçar, tudo é possível. Às vezes a gente fala, mas as crianças hoje estão tudo na internet, tudo no streaming. Quando você coloca coisas lúdicas que envolvem criatividade, cortar papel, encontrar o tesouro escondido, a criança com certeza ela se encanta. Está dentro do ser humano esta busca pela criatividade natural, sem muitos artificialismos, né? E para ajudar você, catequista, coordenador de grupos jovens, a editora Santuário tem 3 publicações que com certeza serão muito úteis e te ajudarão nesse preparo. Primeiramente, Despertando a Vocação. Depois do momento, seria Descobrindo a Vocação e Respondendo à Vocação, né? Despertando no coração da criança este chamado de Deus, descobrindo qual é este chamado entre tantas vocações e depois ajudando esta pessoa a responder aquilo que Deus toca em seu coração. Então, só entrar lá no editorasantuario.com.br e solicitar um desses exemplares. E, Jéssica, a música também ajuda muito. Qual a importância da música nesses encontros com adolescentes e jovens? Envolve, né, padre? Uma boa música, ela envolve, ela nos cativa, ela nos faz refletir. Né? Então, quando a gente escuta uma boa música, a gente começa a memorizar muito mais, né? E dependendo do tipo de música, ainda a gente começa a cantar ao longo do dia, né? Após finalizar o encontro. Então, para que o seu encontro aconteça de uma forma bonita e seja eficiente, preparar o ambiente, elementos, né, trazer também dinâmicas onde a criança possa interagir e sempre colocar uma canção, né? A música tem este poder de gravar a mensagem no nosso coração, como essa simples canção do Padre Zezinho. Se ouvires a voz do vento chamando sem cessar, se ouvires a voz do tempo mandando esperar, a decisão é tua, a decisão é tua. São muitos os convidados, são muitos os convidados, quase ninguém tem tempo, quase ninguém tem tempo. Perfeito. E tantas outras canções vocacionais que o próprio grupo de música da paróquia pode ajudar e orientar, né, Jéssica? Sim. Obrigado por estar aqui, parabéns pelo trabalho que você realiza lá em sua paróquia, Nossa Senhora de Lourdes, e que possamos, a partir do seu exemplo, motivar muitos outros catequistas a criarem momentos de refletir a vocação, para que Deus continue chamando e os jovens com muito amor respondendo. Gratidão, Jéssica. Obrigada, tudo de bom. padre. Vivemos no Brasil o 3º ano vocacional e com um tema muito bonito, vocação é graça e dom, corações ardentes, pés a caminho. E diante de tudo isso que rezamos, cabe a você, em casa, como pai, mãe, avô e avó, rezar pelas vocações. Talvez pelo que seu filho possa se despertar, o seu neto. Às vezes, quando fala de vocação, é o filho da vizinha, não.
pode estar dentro da sua casa um futuro sacerdote, uma futura religiosa, um leigo engajado e comprometido com as pastorais da igreja, né, Dani? É verdade, Padre Camilo, e vou dizer, sabe, que não é só com as crianças, não. Na vida adulta também. Se você aí, olha, na faixa da idade aí dos 40, 50, 60, olha, tá vivo e ainda não sente, não se sentiu ainda a sua vocação, não sentiu qual é a sua vocação, dá tempo, viu, gente? Enquanto a vida há esperança, vamos conversar, se informar, ter conhecimento, que é tudo. E, é claro, sentir e escutar o coração.